Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar da falta de ovos de galinha em diversos países. Vamos falar do preço da carne de frango, quer no mercado interno, quer no mercado externo. Você vai ver como estão as exportações de milho. Vamos falar das intenções do governo federal brasileiro e do governo argentino em criar uma moeda única, que é mais um absurdo político que paira sobre os rumos da nossa economia. E eu vou conversar com o Dr. Roberto Idazzi. Ele é advogado, especialista em direito ambiental e nós vamos falar dos produtores rurais que podem regularizar passivos ambientais e embargos de áreas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a falta de ovos de galinha em diversos países. A escassez global de ovos de galinha tem sido a pauta em diferentes países do mundo, como, por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal e Nova Zelândia. E os motivos para a falta desse alimento são variados em cada um dos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, um surto de gripe aviária provocou a morte de cerca de 40 milhões de aves no país, impactando a relação entre oferta e demanda no mercado. Segundo o Los Angeles Times, o preço dos ovos lá na Califórnia triplicou no último ano e os consumidores estão encontrando prateleiras vazias nos mercados. Nos países europeus, como Reino Unido e Portugal, a guerra na Ucrânia segue impactando o preço das commodities, como o milho que é usado na ração das aves. Além disso, o aumento do preço da energia elétrica também pressionou os custos de produção dos ovos no continente. A situação da Nova Zelândia é um pouco diferente, já que no dia 1º de janeiro deste ano, era o prazo limite para que os produtores de aves migrarem para o modelo de criação de produção sem gaiolas. O processo foi gradual, começando em 2012 e tendo como prazo para zerar esse tipo de produção este ano. Mesmo assim, o custo de produção subiu e os produtores não deram conta da demanda por ovos no país. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, o Brasil não está sofrendo por isso. Nós nunca tivemos influenza aviária e sofremos com o problema do custo com mais força em 2020 devido à seca. Em dezembro do ano passado, a inflação do ovo no Brasil acumulava alta de 18% nos 12 meses anteriores, segundo dados do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. E depois dos ovos de galinhas, vamos para os preços, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, da carne de frango. Aparentemente, o surgimento da pandemia e, posteriormente, a deflagração da guerra na Ucrânia não tiveram qualquer influência na relação entre os preços internos e externos da carne de frango brasileira. O adicional de 55% obtido pelo produto exportado em 2019 permaneceu praticamente inalterado no triênio 2020-2022, apresentando variação de apenas 0,1%. E chega-se a essa conclusão comparando os preços convertidos em dólar do frango abatido resfriado comercializado no grande mercado atacadista de São Paulo, com preços já dolarizados do produto in natura, exportado, conforme informações mensais da SECEX. No bimestre abril-maio de 2020, por exemplo, o frango exportado chegou a avançar o valor de 127% superior ao do produto interno. A menor margem por seu turno, ela foi registrada em setembro de 2021, mês em que, internamente, o frango abatido alcançou o valor recorde, ainda não superado. Então, a diferença entre o produto interno
e o exportado caiu para apenas 22%. Na prática, naquele mês, o frango exportado ficou mais barato que o consumido internamente no varejo na cidade de São Paulo. Independentemente das variações mensais da margem, a linha de tendência aplicada sobre os dois segmentos segue de forma quase paralela, quando indica que a margem entre mercado interno e mercado externo tende a ser mantida, corrigindo-se mensalmente conforme as necessidades de um e de outro mercado. Parece estar claro que também, apesar de o mercado interno ser responsável pela absorção de mais de 2/3 da produção total. E aí prevalece uma extrema dependência entre consumo interno e exportações. E agora, vamos falar das intenções do governo federal atual brasileiro e do governo argentino em criar uma moeda única. Mais um absurdo político que paira sobre os rumos da nossa economia e também da nossa segurança. A criação de uma moeda comum com a Argentina, ou mesmo incluindo outros países do Mercosul, é avaliada no mercado econômico e produtivo brasileiro como um grande erro, que pode custar caro para o Brasil, haja vista que as forças brasileiras e Argentina são de uma sociedade econômica totalmente incompatíveis. Falta arcabouço técnico que a torne viável, tanto em relação à estrutura do bloco, quanto à desenvoltura econômica dos dois principais países. O Brasil, por exemplo, tem reservas aproximadas em torno de 390 bilhões de dólares. E quem afirma isso é Michel Alabi, que é consultor da ONU e membro do Conselho de Comex da Fiesp. Segundo a TF Agroeconômica, o Brasil tem um confortável colchão de quase $500 bilhão sobrando e, com ele, pode honrar todos os compromissos internacionais do governo e, particularmente, sobrariam aí uns 53 bilhões de dólares ainda. A Argentina não tem dinheiro para pagar os seus compromissos internacionais, nem do governo, nem particulares. E precisou pedir 57 bilhões de dólares para o FMI pagar os compromissos e pedir aos sojicultores para adiantar os contratos de soja, que é o dólar soy, para ter algum caixa. E não teria dinheiro para colocar na sua parte do tal fundo soberano que o senhor Haddad, que é o ministro da Fazenda de Lula, falou para garantir o crédito ou os créditos para os importadores argentinos. Aí, o ministro da Fazenda brasileiro, num gesto nobre, disse que nós vamos dar um fundo garantidor, que é um fundo soberano que vai garantir as cartas de crédito para o exportador brasileiro. Já o ministro da Economia lá da Argentina, o senhor Sérgio Massa, disse que os detalhes da nova linha devem ser fechados, sabe quando? Agora em fevereiro. Unificar as moedas de países com economias díspares não é simples, nem fácil, nem rápido e nem viável. É um tiro no peito da economia brasileira. Por trás do discurso da unificação continental, há outras intenções ocultas. É uma péssima notícia para os brasileiros e uma ótima notícia para os argentinos. O que está embutido nessa notícia é uma transparência de riqueza e no trânsito desse dinheiro daqui para lá, nós não sabemos exatamente onde ele vai parar, porque no bolso do povo argentino, pode ter certeza, não será. O que está por trás disso é uma tentativa do governo federal brasileiro de socorrer Fernandes, que tem eleições e está em péssimas condições, com inflação beirando 100% e crise econômica, coisas de política mal intencionadas. Dados divulgados agora pelo Instituto Nacional de Estatística, o IBGE, revelam o panorama da safra de caju, agora em 2022, confirmando o processo de retomada do desenvolvimento da cadeia produtiva.
a produção nacional de castanha de caju ficou em 146 mil toneladas. Esse número é maior que o registrado na safra passada, em que foram produzidas 110 mil toneladas do fruto, ou seja, um aumento de 33% em um ano. Este é o melhor resultado para o setor desde 2018. Os números dos 3 principais estados produtores de castanha de caju também foram divulgados de forma detalhada. Juntos representam mais de 92% do total da produção de castanha de caju do Brasil. O Ceará, maior produtor, registrou um aumento de 52% na comparação com a safra anterior, saltando de 62.900 em 2001 para 95.700 toneladas. Isso no ano passado. O rendimento também aumentou 233 quilos por hectare e subiu para 354 quilos por hectare de castanha de caju. O Piauí, que é o segundo maior produtor, também registrou um aumento na produção de castanha de caju. E esses números foram de 19 mil toneladas produzidas em 2021 e agora 21.600 toneladas em 2022, cujo rendimento passou de 263 quilos para 297 quilos por hectare este ano de 2022. No Rio Grande do Norte, a produção ficou em 18 mil toneladas, um aumento de 9% em comparação com o ano anterior, em que a produção marcou 16.600 toneladas, com rendimento agora neste ano de 2022, que superou 2021, registrando 376 quilos por hectare. Dados do IBGE mostram que o Rio Grande do Norte destaca-se pela metade da sua produção está concentrada na região oeste, destacando-se os municípios que compõem o Oeste Potiguar. O mercado do boi gordo segue com o registro de negócios realizados acima das referências médias na região sudeste e também em algumas praças de produção e comercialização do Mato Grosso do Sul e também em Goiás. De acordo com Safras e Mercado, esse movimento ocorre prioritariamente para animais que cumprem os requisitos de exportação para a China. E esse ambiente altista é consequência de uma segunda quinzena do mês pautada por inexpressivo fluxo de negócios, levando ao encurtamento das escalas de abate nesses estados. No entanto, o quadro muda de figura quando a análise se direciona para a região norte e para o Mato Grosso. Nessas praças, o mercado permanece pressionado com as indústrias locais testando preços cada vez mais baixos. Além disso, segundo comentaristas de mercado, as pastagens em boas condições fazem com que o pecuarista tenha capacidade de cadenciar o ritmo de negócios. E agora vamos dar um giro pelo mercado do trigo. O Brasil pode atingir em 2023 um novo recorde de embarques de trigo para os meses de janeiro, com o cereal mantendo-se em alguns mercados, até expandindo a fatia de clientela que ganhou no ano passado, enquanto a Rússia e a Ucrânia deixavam lacunas no fornecimento do produto em função da guerra. Pelo menos é o que aponta o setor da Reuters. O amplo volume colhido na última safra brasileira e a quebra na produção da vizinha Argentina também contribui para que os exportadores do Brasil com cereal cultivado, em sua maioria no Rio Grande do Sul, avancem no mercado internacional. Com base nas exportações já realizadas e na programação de navios para embarque, a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, a ANEC, projetou nessa semana vendas externas de 803 mil toneladas de trigo em janeiro. Se confirmado, o volume vai representar uma nova máxima histórica para o mês, ante o recorde de 695 mil toneladas registrado em janeiro de 2022, conforme dados da entidade. Indonésia, Arábia Saudita e Sudão detêm cerca de 50% das exportações brasileiras. O Vietnã também é um grande comprador. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre as exportações de carne bovina e vamos falar sobre um tema interessante. Eu vou conversar com o Dr. Roberto Idazzi, advogado especialista em direito ambiental, e vamos falar dos produtores rurais, que podem regularizar passivos ambientais e embargos de áreas. O programa Agronegócio volta depois do intervalo.
Você aí já está sabendo, né? O nosso encontro agora está marcado para mais cedo, 11h30 da manhã, no seu Serra Dourada Esportes, aqui na TV Serra Dourada SBT. O melhor do mundo esportivo, você se liga, 11h30 da manhã. Anota aí, vai! Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início ao fim. Precisou? É Capra! O programa Tarde Show da 99,5 FM tem tudo o que você gosta. Muita música boa, prêmios e as polêmicas da pergunta do dia. Eu, Bruna Fabrina, conto com a sua participação de segunda a sexta a partir das 4 da tarde. Só vem! 99,5 Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. O Jornal do Meio Dia foi chamado no Jardim Curitiba 3, lá no Colégio Estadual José Beni. Os pais estão indignados, é que a escola está passando por reforma, os alunos foram transferidos para o Parque Tremendão. Mais de 5 quilômetros de distância, mas lá próximo, a 200 metros, tem outro colégio. É lá que as mães e pais querem os alunos estudando. Por que a Secretaria Estadual de Educação não faz isso? Vamos cobrar ao vivo. Participe com a gente. Vem! Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora eu vou conversar com o Dr. Roberto Idazzi. Dr. Roberto Idazzi, ele é advogado e é especialista em direito ambiental. E nós vamos falar dos produtores rurais que agora podem regularizar os seus passivos ambientais e também os embargos de área. Haja vista que não só em Goiás, mas se a gente pegar na região centro-oeste aqui, nós temos muitos produtores com problemas sérios em relação ao meio ambiente. Dr. Roberto Idazzi, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. É um prazer tê-lo aqui para falar de um tema que deixa muita gente sem dormir, né? Justamente. Hoje, no estado de Goiás, falando em estatísticas, né, nós temos aí 120 mil propriedades rurais, conforme os dados da própria FAEG, né, e que desse montante, vamos dizer assim, que 10% esteja regularizado. Regularizado? Regularizado. Nossa. De alguma forma ou de outra, né? Então nós temos aí uma casa aí de 90, 100 mil produtores com algum problema. Com algum problema. É uma realidade que começou, isso desde o Tratado de Tordesilhas, lá atrás, já vem regularização fundiária, rural, depois veio o Código Florestal, a primeira edição, depois veio a segunda, na figura do Código Florestal também, mas criou-se o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que hoje o país inteiro ainda está, o setor produtivo rural ainda está na primeira fase do Código Florestal, que é o CAR, Cadastro Ambiental Rural.
E tem, como o senhor falou, tem muita gente que uma hora a conta vai chegar, não vai? Hoje o mercado ele está muito controlado, nem é questão políticas públicas de governo, seja governo A, ou B ou C. Hoje, para você ter uma ideia, Antônio, um contrato realizado de arrendamento que seja por soja, já tem cláusulas exigindo a regularidade daquela reserva legal, extrapropriedade do produtor que está alugando o seu imóvel para a produção de soja. Tem cláusulas também de regularidade ambiental através de área embargada e multas, tanto do Ministério Público, Judiciário e como também junto a órgãos ambientais estaduais. Hoje, para você ter uma ideia, os grandes frigoríficos não aceitam mais o boi de áreas embargadas e desmatadas ilegalmente. Inclusive, esse ponto que o senhor acabou de falar agora de frigorífico, recentemente 2 frigoríficos lá no Pará tiveram problemas sérios com essa questão de boi de área que estava embargada. Agora, tem uma pergunta. Eu tenho notado o seguinte, muita gente está arrendando a sua terra para soja, principalmente o pessoal que mexe com leite ou pecuária de corte. E aí é o seguinte, simplesmente vai lá, você passa um dia, tem pasto, no outro dia já está tudo arado, gradeado e o cara está plantando soja. Se tiver algum problema essa área, tanto quem está arrendando quanto quem arrendou pode ter problema? Demais. O primeiro passo que o produtor tem que se atentar na sua atividade é tirar a licença ambiental. Primeira coisa. Primeira coisa, tirou a licença. Porque se ele não tirar a licença, o que vai ocorrer? Hoje, acabou a figura do fiscal na fazenda. Hoje nós temos imagem de satélites que pega na análise do CAR, ou a varredura, esses satélites passa 2 vezes por dia na órbita e abastece os órgãos ambientais de áreas desmatadas ou não. Então, o próprio fiscal, na mesa dele, no órgão ambiental, ele multa e embarga a área através da imagem de satélite. Aí ele manda pelo correio, notifica o produtor pelo correio. E o produtor, às vezes, está lá no meio do mato, ele está pensando, nossa, eu vou desmatar isso aqui e ninguém vai me descobrir. Não tenha isso mais. Hoje o sistema de controle está muito grande. Bom, e nós temos hoje a regularização de passivos ambientais via compensação florestal, compensação por danos para regularizar a supressão da vegetação. Como é que tem que fazer, o produtor tem que fazer para dar essa regularizada? A primeira situação, ele tem que reconhecer que precisa se regularizar. Esse é um ponto. Segundo ponto, é procurar um profissional qualificado para que ele possa usar todas as ferramentas que o direito ambiental, o Código Florestal brasileiro e o Código Florestal do Estado de Goiás, no caso Goiás, tem para que ele possa trazer para o arcabouço jurídico essa regularização e ele trabalhar em paz. Isso é muito complicado de se fazer ou não? É trabalhoso e demora um determinado tempo, depende também de cada caso, né? Porque o direito ambiental ele atinge o processo administrativo, que é a SEMAD, o órgão ambiental estadual, Ministério Público e processo criminal. Cada caso é um jeito de você trabalhar. Entendi. Mas não tem um caso único, uma forma de bolo, né? Uma receita de bolo. Pronto, não tem. E pela nossa expertise de mais de 20 anos na advocacia ambiental, a gente tem todos esses instrumentos jurídicos para poder regularizar a situação do produtor rural. Bom, você que está nos acompanhando, se você achar que tem algum problema aí na sua propriedade, que já é um bom começo, quando a gente acha que tem alguma coisa errada, se você quiser entrar em contato com o Dr. Roberto Idazzi, pelo menos para pedir uma informação, o telefone dele é o 62 99224 7623. É o 99224 7623. E seria muito interessante você se ligar nesse tema,
Porque uma hora a conta pode chegar. E ela chega. Como o Dr. Roberto falou, é questão de fotografia. O satélite passa aí 1, 2 vezes e abastece todo o sistema. Então, todo mundo sabe como é que está a situação da nossa propriedade. Não pode estar saindo doidamente desmatando, arrendando para a soja, porque realmente a soja chama atenção porque gera um dinheirinho legal, Isso. mas precisa tomar muito cuidado, né? Justamente. Fazer o preventivo, né? Para evitar a dor de cabeça. Toma vacina, porque senão a doença chega. Então, esse tema relacionado ao meio ambiente, a regularização de passivos ambientais, a compensação florestal, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao meio ambiente, você deve ficar ligado, porque a cada dia que passa, a coisa está fechando mais. E está fechando, vamos dizer assim, como disse um produtor, contra nós, produtores. Mas é contra nós produtores, mas é em detrimento do meio ambiente. Como nós já temos uma série de frigoríficos, nós já temos uma série de empresas que compram soja só de ambiente regularizado e carne também. E já vai vir leite, vai vir trigo, vai vir uma série de coisas. Se você não tiver dentro do contexto, dentro do que manda a lei, pode ter certeza que você vai ter problema, né? Justamente, só mais um adendo. Há 20 dias atrás, a União Europeia publicou sua lei ambiental. Isso, o que significa para você, produtor rural do Brasil, de carne e de soja, já que são 2 segmentos citados na nova lei? Toda carne ou toda soja que vier e for caracterizado que venha de áreas desmatadas ilegalmente, não entra na unidade europeia mais. Pronto, é simples assim. É o mercado. Dr. Roberto Idazzi, advogado especialista em direito ambiental, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Foi ótima. E o nosso programa chegou ao fim. Eu desejo a você um dia muito abençoado, muito feliz. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.